Essa é uma apresentação do estudo do post-mortem do jogo Dust, An Elysian Tale, para a aula de engenharia de software da PUC Minas. Dust é um jogo produzido no período entre 2008 e 2012, do gênero Action RPG e Beat'em Up, que foi inspirado em jogos do estilo Metroidvania. Foi produzido pelo estúdio Humble Hearts, de único desenvolvedor chamado Jim Dodrell. Iniciou seu lançamento para a plataforma Xbox 360, mas hoje já tem versões para diversos consoles e para PC. O que deu certo durante o seu desenvolvimento? Um dos pontos foi a criação do mundo e dos personagens. O desenvolvedor, por ter relações com artes, começou a trabalhar na arte do jogo logo no início de seu desenvolvimento, trabalhando principalmente no personagem principal, Dust, utilizando o formato de animações da Disney. Mesmo possuindo pouca experiência em programação e tendo que programar suas próprias ferramentas, pois a plataforma de desenvolvimento não possuía ferramentas de desenvolvedor, seguindo tutoriais de internet e principalmente um livro de programação do autor James Silva, conseguiu criar um editor de mapas que desse valor à arte que ele estava produzindo. O próprio personagem principal foi o personagem que mais demandou tempo e consumo de memória, com sua longa sprite sheet. Com seus 230 mapas, um sistema de partícula que o desenvolvedor comenta ter adorado ter produzido e suas animações fluidas de personagem, o estúdio entende que este foi um dos pontos que mais acertaram no jogo. O som e a música. Inicialmente, o próprio desenvolvedor estava produzindo alguns dos áudios do jogo, utilizando o Foley, mas que precisaria de ajuda para produzir trilhas sonoras para o jogo que acompanhasse o visual que já tinha em mãos. Com isto, foi decidido pela terceirização do trabalho, inicialmente para um amigo próximo e por fim um artista indicado por este amigo. Com as trilhas sendo desenvolvidas e melhoradas a cada iteração e uma grande experiência do artista para quem o trabalho foi terceirizado, é, o sucesso foi praticamente garantido. Mas ele só foi garantido porque, com a terceirização e a facilidade de comunicação, teve bastante facilidade de comunicação entre as duas partes. Mais um ponto foi as boas relações com a editora, que em julho de 2009 o desenvolvedor preparou uma versão do jogo e enviou para o anual Dream Build Play, um evento em que os melhores jogos desenvolvidos em XNA e Xbox Live Indie Games são julgados. Com o sucesso que o jogo atingiu neste evento, posteriormente foi possível o envolvimento da Microsoft no desenvolvimento desse jogo. Vários pitches e contratos tornaram possível que o jogo se tornasse um dos jogos com relação ao Xbox Arcade Live Arcade. Com este envolvimento da Microsoft, vieram grandes feedbacks através do produtor que foi colocado para auxiliar o desenvolvedor. Isso fez com que o jogo tivesse grandes melhorias. Claro, houveram momentos de estresse, principalmente durante o período de certificação, mas como dito no próprio post-mortem, a relação entre eles se deu muito bem, principalmente pela liberdade que era oferecida, onde nenhum elemento de design foi forçado no jogo. História, diálogo e vozes. Inicialmente, o projeto já possuía um esboço da história, principalmente dos primeiros capítulos, mas a pouca experiência se mostrou novamente e foi necessário procurar alguém que pudesse ser terceirizado esse nicho. Seu amigo Alex Kane, que inicialmente tinha apenas pequenos trabalhos para melhorar o que já existia, foi recebendo cada vez mais importância até por fim receber crédito como coautor da história do jogo. E não para por aí a terceirização dessa parte. Com os diálogos bem definidos e a história fluindo, outro ponto que foi terceirizado foram as vozes, onde cerca de 40 artistas deram vozes para os personagens, muitos deles como primeiro trabalho. Novamente podemos notar a importância da terceirização do trabalho e boa comunicação para que o processo fluísse em sua melhor forma. Além disso, toda essa ideia de voice-over acabou causando modificações no projeto, mais especificamente no sistema de diálogo, onde passou de um texto com uma imagem do personagem para uma imagem animada, bem separada, rigada e animada separadamente para dar a um personagem uma importância maior no sistema.
além de valorizar os áudios recebidos. Para que a animação corresse fluidamente, uma pré-análise do áudio era avaliada para verificar quais seriam as animações a serem tocadas para aquela parte, dando uma sensação animesca para a peça. A participação do jogo no PAX East 2012. Próximo do lançamento do jogo, que estava previsto para 2013, para evitar problemas envolvendo feriados, onde jogos grandes eram anunciados e o jogo teria dificuldades para encontrar seu espaço, em conjunto com a Microsoft, uma demo do jogo foi exibido no PAX East em Boston. Com este evento, o passo do jogo mudou completamente. Inicialmente era esperado pouca participação do jogo no evento, porém o público que atendia o evento viu potencial no jogo. E, após ele ser anunciado no painel de eventos e figuras importantes terem experimentado um jogo, as filas só cresciam para experimentar a demonstração. O que acabou causando logo após o fim do evento uma antecipação do lançamento do jogo e o lançamento no Summer Arcade. Isso tudo deu um incremento na popularização do jogo, permitindo sua expansão e sobrevivência imediata, mesmo sem uma campanha de marketing bem definida. Mesmo causando problemas para o desenvolvimento, que serão comentados na sessão posterior, teve um grande impacto positivo no jogo e deixa clara a importância de mostrar o seu trabalho para o público. O que deu errado? Os meses mais difíceis da minha vida. Com a antecipação do lançamento do jogo, de 10 meses para apenas 3, o desenvolvedor se encontrou em um problema de muito trabalho a ser feito em pouco tempo. O crunch time chegava perto das 20 horas de trabalho por dia, e cada dia de trabalho tinha seus problemas que precisavam ser resolvidos o quanto antes para que não acumulassem para os próximos. A carga horária necessária para o desenvolvimento do jogo impactou diretamente na sua saúde nesse período, tanto física quanto emocional, o que o fez inclusive perder contato temporariamente com sua família, mesmo trabalhando de casa. Com isso, podemos ver que mesmo a menor alteração do cronograma tem um grande impacto no desenvolvimento de um jogo. Se a equipe fosse maior, talvez o impacto não seria tão forte, mas ainda assim existiria. O próprio desenvolvedor afirma não saber como conseguiu entregar tudo o que organizou a tempo do lançamento do jogo. O corte de features. O jogo inicialmente seria um projeto muito maior, com um mundo grande e com muitas features além do combate. Coisas como sistema de pesca, construção de cidade, entre outras não relacionadas ao combate foram cortadas, mesmo que isso impactasse o jogo final e ele não fosse o jogo que inicialmente foi visualizado. Mas eram necessários seus cortes devido à alteração do cronograma. Este problema de escopo provavelmente já seria um problema de qualquer forma. Todos esses sistemas demorariam a ser produzidos e teriam que ser ou corridos ou cortados, pois o escopo do jogo era muito grande. Porém, a alteração de cronograma apenas confirmou isso. Gerência de escopo é um setor muito importante, principalmente para jogos. Afinal, é um dos fatores que mais causam projetos não sejam concluídos. Aproveitando aqui, além de features, a história também precisou de partes reescritas, pois era grande demais para ser desenvolvida neste momento. Uma parte inteira foi cortada e outra reajustada para adequar ao novo prazo e para as modificações que eles fizeram na história. A quase remoção de todos os voiceovers. Próximo ao lançamento do jogo, um problema de performance impactou diretamente o carregar do jogo, que estava demorando mais de um minuto para iniciar, tornando seu lançamento inviável. Foi necessário um refactor imediato do sistema de load para evitar perder os voiceovers de mais de 40 personagens, ou então remover completamente a feature do jogo. Com o refactor, o jogo passou a carregar em um tempo hábil, mas foi uma urgência que não tinha sido prevista. Então podemos ver que tem que ter um bom management não só de cronograma, mas de escopo, para evitar esse tipo de coisa. Marketing e awareness, que
que é tipo a percepção do público do jogo. Mesmo com a participação de eventos, com o crunch time acontecendo, não houve tempo suficiente para investir no marketing do jogo, deixando assim que poucas pessoas, fora os que estavam acompanhando o projeto, o conhecessem, o que impactou diretamente na recepção do mesmo. Isso mostra facilmente a importância de mostrar o seu trabalho, afinal, não adianta ter um trabalho incrível e não mostrar para o público. Se isso acontece, torna muito difícil seu crescimento e, assim como é dito no post-mortem, boas reviews só te levam até certo ponto. Depender apenas delas não causará um grande aumento na popularidade do seu jogo nem da visibilidade dentro de outras plataformas. Comentando sobre o processo que foi utilizado, verificando esse quadro fornecido pelo estudo do GAS 2016, Are the Old Days Gone, junto com informações contidas no post-mortem, podemos notar que o jogo foi produzido de forma bem artesanal, mas podemos encontrar um fluxo bem próximo do modelo cascata. Inicialmente, podemos ver um momento de pré-produção, onde o conceito do jogo é criado, assim como o protótipo, que leva ao design inicial do jogo, onde sua documentação inicial é formulada. No próximo passo, o jogo entra em um período de produção, onde boa parte dos assets e da programação é desenvolvido ou terceirizado, e os refactors entram em ação. Neste meio, houve influência dos feedbacks dados pela Microsoft, mesmo não sendo deixado claro no gráfico em qual momento foi desenvolvido. A parte da produção, neste caso, é partida em dois momentos. Onde são criada a arte do jogo e ferramentas ligadas ao personagem e criação de levels, e uma segunda parte, onde esses assets são codificados e passam a ter uma funcionalidade dentro do jogo. Após esse período, seguimos para os testes e correções até o encerramento do seu objetivo e atingir e finalmente decretar o projeto como finalizado.